Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto que é uma dúvida, mas que nem todo mundo expressa, né? Não lembra, só lembra de perguntar quando realmente acontece, que é a questão do engasgo. Eu vou mostrar para vocês a manobra de desengasgo para bebês. Lembrando que, para bebês pequenininhos, é muito comum que eles tenham um engasgo às vezes com leite ou com a própria saliva ali quando acabou de nascer. Nessas situações, que é um engasgo com líquido, a recomendação é só posicionar o bebê. Então, levantar ele, deixar sentadinho, ajudar ele mesmo a se organizar. As manobras de desengasgo mesmo, elas são feitas quando o engasgo aconteceu por alguma coisa sólida. Então, por alimento mais sólido, que já é a partir da introdução alimentar, ou por algum objeto também que pode acontecer quando as crianças estão na fase de engatinhar, né, e tem brinquedos ou objetos pequenos pela casa. É para este tipo de situação. E a primeira coisa é a gente esclarecer o que é o engasgo, né? Porque quando a gente começa a orientar a técnica do BLW, que é aquela questão do bebê comer os pedacinhos, comer com a própria mão, é muito comum que o bebê leve à boca alimentos de um tamanho maior do que ele é capaz de engolir. E aquilo bate ali no céu da boca, ele põe para fora, chora, fica agitado. Isso é o reflexo gag, na verdade é um reflexo de vômito mesmo, porque o bebê não conseguiu engolir aquele alimento. E isso faz parte do aprendizado e da coordenação motora dele para conseguir realmente identificar o tamanho do alimento que ele consegue engolir, o quanto ele precisa mastigar. O engasgo de verdade é quando esse alimento desce ali para a região da orofaringe e causa uma obstrução à passagem de ar. Nessa situação, o bebê fica com falta de ar mesmo, ele não consegue respirar. E ele não consegue tossir nem chorar, porque tem aquela obstrução ali, então ele não emite sons. O não emitir um som é o que vai deixar claro para vocês que esse bebê realmente engasgou. E aí ele tende a ficar agitado, e à medida que o tempo vai passando, se ele for ficando com falta de ar, a tendência é ele ficando roxinho e até levar a um desmaio, a evolução do quadro. Então, se você percebeu que o seu bebê teve um engasgo dessa maneira, com um alimento mais sólido, que ele tá ficando roxinho, que ele não consegue chorar, não consegue pôr para fora, a primeira coisa é você olhar na boca dele se você consegue retirar esse alimento. Porque imagina um bebê que engasgou com uma laranja, por exemplo. Às vezes o pedacinho da laranja ainda tá na boca, você consegue retirar. E aí você já avalia. Mas se você olhar na boquinha dele e você não visualiza o alimento, aí a gente vai para as manobras. Então a primeira manobra é pelo dorso do bebê. Então você vai pegar o bebê com a sua mão não dominante, no meu caso a mão esquerda, né, porque eu sou destra, apoiar a cabeça do bebê, deitar o neném no seu colo, pode usar o próprio braço como apoio, né? Com a cabecinha um pouco mais baixa que o nível do tronco do bebê e com a sua mão dominante espalmada, você vai fazer pressão nessa parte da mão, que é a parte mais dura, né? Então, apoiando a cabecinha, com a mão espalmada, você vem no dorso do bebê e faz o movimento de espalmar as costas mesmo. O objetivo é que ele põe isso para fora. Então, tem que ter pressão nesse movimento, gente. Não dá, não é um tapinha, não é um carinho. Tem que haver pressão mesmo. E você pode fazer essa manobra, né, do dorso do bebê por até 5 vezes. Até você faz, né, uma vez e observa se o bebê expeliu aquele objeto, se ele começou a chorar, que aí você sabe que ele se recuperou. Mas se você não visualizou que ele expeliu e ele não está chorando, você pode ir repetindo o movimento até 5 vezes. Fez essa manobra por 5 vezes, o bebê não se recuperou, a gente vai para a segunda opção. Aí a gente muda o neném de posição, então a gente vai colocar ele deitadinho desta vez, com o dorso para baixo, né? Então deitado nessa posição, com o dedo indicador e o dedo médio, né? Nesse formato, você vai fazer uma compressão no tórax do bebê. A referência é na altura do externo, gente, o ossinho do externo que fica aqui no meio. E a referência é o mamilo, então um pouquinho abaixo da linha do mamilo, você vai fazer compressões mesmo, como se fosse manobras de reanimação, para quem já viu isso, né? Então vai fazendo compressões mesmo no tórax do bebê. E o tempo todo observando se ele expeliu ou se você consegue visualizar aquele alimento, ele se torna possível de ser retirado com a mão. Então essa é a segunda manobra, a segunda opção, que geralmente normalmente na primeira manobra a gente já tem um bom resultado. Essas manobras, elas funcionam para bebês pequenos, até crianças menores de 2 anos a gente consegue fazer isso. Crianças maiores, né, aqui o nosso bebê não vai ser um bom exemplo, mas crianças maiores, né, até ali entre 1 e 2 anos talvez já seja a melhor opção essa manobra, a gente tem a opção da manobra de Heimlich, que é mesmo abraçando a criança, né, por trás, com a mão não dominante fechada um pouco abaixo do nível do externo e a outra mão você vai fazer também um movimento de compressão e isso ajuda o bebê a expelir esse alimento, tá bom?